Bem-vindas e boa noite, né, a todas. No momento a gente só tem meninas presentes. E esse webinar é a segunda... Se vocês não estiverem me ouvindo, é só falar para mim, tá? Mas essa é a segunda vez que a gente está disponibilizando esse webinar com esse tema. A gente fez no ano passado e foi bem legal, o pessoal gostou bastante. Espero que vocês também aproveitem. Vocês também aproveitem dessa vez. Fiquem super à vontade para trazer dúvidas ou questões e a gente... a Janaína falou que também está sem microfone, mas não tem problema. A gente vai se falando aqui pelo chat tranquilo mesmo, tá? Então, o que a gente vai falar um pouco nesse webinar? A ideia, basicamente, é da gente estar conversando sobre dicas e conteúdos que a gente pode fazer nessa orientação para professores, qual é a importância dessa orientação, e trocar experiências também. Mas, para começar, como toda atividade, eu queria um pouco que a gente se apresentasse, né? E eu acho que eu posso começar. Não sei se todo mundo já me conhece, mas eu sou Juliana, no caso aqui da Secretaria Executiva. Anteriormente eu fui voluntária, né, do Comitê Salvador por bastante tempo, por cerca de 5 anos, e vim aqui para a SE trabalhar na parte de parcerias educacionais. Né? Então, eu sou esse contato da Secretaria para toda essa questão de parcerias e educação, juntamente com as meninas de DO, né? A Bruna e a Fernanda, que são minhas companheiras dessa parte. E aqui essa parte é mais para vocês, né? Se vocês já realizaram orientação alguma vez, e para escolas também. Então, acho que eu vou pedir para a Brenda, que ela está aqui sendo a primeira da minha lista. Mas assim, eu já sei, tipo, que ela é Brenda, do Comitê Dourados, não é isso, Brenda? Você pode falar para a gente qual é o seu cargo atual e se você já realizou alguma orientação e se já realizou alguma orientação para a escola, assim, especificamente. A Brenda está falando que sim. Então, acho que a Brenda já realizou orientação para as escolas, então ela pode, de repente, trazer algum feedback do que ela já fez. Vai ser legal ter uma participante aqui com a gente que já fez a orientação. Ela nunca orientou escolas, mas ela disse que faz parte da equipe de escolas do comitê. Então, acho que vai ser bastante interessante para ela participar dessa sessão, né? Mas é algo que é interessante para ela. Esse suporte para as escolas. A próxima da minha lista é a Grace, que no caso está com mais gente, né, com ela. Está com a outra voluntária do comitê. Então, eu passo a palavra para a Grace se apresentar, tendo como base essas questões aqui que eu perguntei, né? Nome, comitê, cargo ou função atual e se já realizou alguma orientação. A palavra está com vocês. Oi, eu sou a Graciela Furian Roberto, eu sou do Comitê de Cruz Alta, região Exu, Rio Grande do Sul. Atualmente eu tenho o cargo de presidente. Não fiz orientação para a escola e participei algumas vezes, eu fiz o treinamento sobre orientação, mas eu não me sinto segura para fazer orientação assim de escola, principalmente. Já fiz alguma orientação assim de família e de estudante, mas me sinto muito insegura sobre isso. Eu sou a Márcia, também do Comitê de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, sou voluntária e não fiz nenhuma orientação.
E o webinar é a primeira que eu estou participando também. Eu sou voluntária há pouco tempo, não faz um ano ainda. Ok, obrigada, meninas. Acho que a Janaína também está sem microfone, então você pode escrever para a gente, Jana? Essas questões suas. Você já colocou aqui. Você é Janaína, do Comitê Goiânia, e atualmente é conselheira. Nunca fez orientação. Acho que tinha entrado outra pessoa, o Lisandro, mas ele saiu, então se ele voltar, de repente eu consigo pedir para ele se apresentar também mais para frente. Obrigada, meninas. E a outra questão que eu pensei de perguntar para vocês, mais para quebrar um pouco o gelo, né, para a gente se conhecer um pouco melhor, seria quem é a pessoa que mais te inspira. Pode ser qualquer pessoa, assim, dentro do AFS, fora do AFS, pode ser alguém famoso ou até alguém próximo da sua família, algo bem geral. Grace, você quer começar? Quem começa? Você pode começar, Grace? Posso, só que eu tô assim... Tá pensando ainda? Eu não saberia me dizer... já sei, Gandhi. Uhum. Inspira, Ju. Tá bom. Eu vou dizer que quem me inspira no momento é a Grace. Que linda. Eu acho muito bacana quando nós vamos visitar as famílias e ela tem muita propriedade para falar com as famílias. Eu acho bem bacana. Sim, ela tem bastante experiência, né? Muito maravilhosa. Perfeito. A Brenda, será que você pode escrever para a gente? Tá, a Brenda respondeu aqui que a inspiração dela é a avó materna pela sua fortaleza de mulher. Muito bom. As mulheres sempre representando assim, né, essa questão de fortaleza e de inspiração mesmo. Ainda mais lembrando ontem, Dia da Mulher, nós somos muito poderosas. E você, Jana, conta pra gente quem é essa pessoa que te inspira, assim. Se você parar para pensar rapidamente, quem seria... tem uma resposta da Jana já. Ela falou que acha difícil definir uma pessoa, mas no momento acha que é a ativista paquistanesa Malala. E usa... não sei pronunciar, mas é a Malala, né? Maravilhosa também. Ótimas respostas, meninas. No meu caso, eu vou tomar alguém também mais próxima de mim. Acho que a minha irmã é uma inspiração muito grande para mim desde pequena. Foi ela que me apresentou a AFS, ela que me apresenta muitas coisas que eu levo para minha vida profissional e pessoal. E eu sempre quis me inspirar nela para ser uma pessoa melhor e em todos os âmbitos da minha vida. Então, acho que seria ela nesse momento, assim, a pessoa que mais me tem inspirado desde pequenininha. Mas então, tendo dito isso, né, para a gente se conhecer um pouco mais, vamos passar efetivamente para falar um pouco das orientações mesmo, né? A gente costuma dizer que o AFS é impacto, né? Porque ele impacta tanto a vida de muitas pessoas, sejam elas vocês mesmos voluntários, que são muitas pessoas que estão, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, praticamente, né? As escolas, professores, isso dentro da escola tem os professores, tem os alunos, as famílias hospedeiras. Então, a gente, nosso trabalho tem um impacto muito grande, né? E esse impacto pode ser positivo, negativo, mais ou menos, enfim. E as orientações, elas têm uma importância muito grande, porque elas medem essa qualidade, né? Elas potencializam que esse impacto seja positivo, né? Então,
essa é a importância que a gente tem das orientações. E para as orientações para as escolas, assim como para as famílias, porque nas escolas a gente tem, onde os estudantes passam muito, muito tempo, né? E é uma parceria que a gente tem, e se a gente não cuida, a gente não pode não ter essa parceria renovada, e pode ter uma experiência ruim tanto para o intercambista como para a escola. A gente tem uma nova voluntária presente. Queria só ver se ela nos escuta. Oi, Thaís, está escutando, né? Você tem microfone ou está só digitando? Quer falar um pouquinho? A gente acabou de fazer a introdução, se você quiser falar um pouco sobre você, seu nome, comitê, o que você faz no comitê, se você já fez a orientação, só para a gente... porque esse é o primeiro slide, efetivamente, de conteúdo, mas se você puder já se apresentar, seria ótimo. Vou te desmutar, só um minutinho. Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Uhum. Desculpa chegar agora, acabei de chegar do trabalho. Tranquilo. Mas, rapidinho, meu nome é Thaís, eu sou voluntária do Comitê Curitiba. Atualmente eu estou como coordenadora de escolas, então estou participando do webinar para aprender um pouquinho mais sobre orientação. Nunca dei essa orientação para a escola, mas quero aprender o máximo possível que for relacionado a escolas para conseguir esse ano ter um relacionamento mais próximo com elas, e inclusive meu projeto do treinamento de liderança, então vou aproveitar, juntar tudo para trabalhar melhor esse ano. Perfeito. Espero que você aproveite bastante aqui com a gente. Eu só estava falando mesmo para as meninas que o UFS justamente tem um impacto muito grande na vida de muitas pessoas, e a importância da orientação para todos os públicos, inclusive para as escolas, é justamente para a gente ter uma qualidade do nosso serviço, né? Que a gente presta, e se a gente dá uma formação, dá um treinamento, uma orientação para os professores que estão dia a dia com os intercambistas, a gente melhora a nossa qualidade, né? Deixa eu passar o próximo slide. Essa pergunta, ela até tinha sido mencionada nas expectativas de alguns dos inscritos para esse webinar, né, que é justamente como o voluntário pode propor essa orientação de uma forma atrativa, né, de maneira que os professores ou coordenadores, enfim, o público da escola tenha interesse em participar. E eu lembrei bastante do que eu conversei com voluntários antes de preparar o outro webinar. E, por exemplo, a Josiane de Uruaçu, né, ela é uma voluntária super experiente, lá no comitê dela ela tem um bom relacionamento com as escolas, e aqui está o que ela respondeu sobre essa questão. Né, ela falou que em Uruaçu nós falamos sobre a orientação, para as escolas já no momento da colocação. Assim, procuramos deixar agendado um momento para a realização de tal. Uma ideia que tivemos é marcar a orientação com as escolas em dia de conselho de classe, pois dessa forma conseguimos atingir a todos os professores e coordenadores de uma vez. Antes marcávamos um dia alternativo, porém tinha pouca participação dos professores que tinham outros afazeres. Eu acho essa ideia muito, muito interessante, né, porque já é uma data que a escola tem, assim, no calendário, e essa questão de horário e calendário de escola, acho que vocês sabem, né, todo mundo já estudou em escola e sabe que professores têm suas agendas, as escolas têm currículo a cumprir, enfim, então o comitê precisa ter essa noção e ser sensível a isso e tentar agendar o melhor dia possível, assim, só um minuto, deixa eu ver se alguém tem um comentário já sobre essa questão. Mas eu achei essa ideia do Comitê Uruaçu muito, muito pertinente, assim. Deixa eu só ver que meu computador está travando.
Mas aí, além desse comentário da Josi, o Adriano Langaro, é voluntário lá de Tapejara, ele deu também uma dica, né, que seria oferecer a contrapartida de formação intercultural. Porque muitas escolas oferecem informações para professores no período de férias, ou até mesmo durante as aulas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, ao invés de falar, vamos fazer uma orientação, até o próprio nome que a gente fala com o professor, né, ou com a coordenação ou direção, como a gente vai ofertar esse treinamento, essa orientação, formação intercultural para aquele público. Então, muitas vezes é bem bacana dos voluntários, do comitê, enfim, fazer um ofício, colocar uma coisa mais formal, né, porque a escola às vezes precisa disso. Até mesmo se vocês quiserem, depois que fizerem a orientação, vocês podem pedir para a gente aqui da SE emitir um certificado. Isso vocês podem falar com a coordenação ou com o próprio corpo docente, né? E até para eles isso pode ser importante, né? Em termos de horas, para eles terem para a vida acadêmica deles. Então, e até o que o Langaro falou, né, o Adriano Langaro, que algumas escolas contratam palestrantes e aí seria um gasto a menos para eles. Então, é um ótimo momento também para a gente entrar em contato com as escolas, porque a gente também tem todo esse conhecimento, tem toda essa expertise, né, e a gente pode passar isso adiante, né, pode e deve. Então, acho que isso é bem interessante de vocês terem em mente para quando forem contatar as escolas, né, no momento de oferecer as orientações. Então, ter isso em mente. Não sei se alguém quer falar. Vou desmutar todos vocês. Sobre esse ponto específico, antes da gente avançar um pouco mais para conteúdo e tempo da orientação, enfim. Alguém tem algo para... A Ana chegou, Ana também de Curitiba, né? Bem-vinda. Estou tentando... Tu tá me escutando? Sim, Graça, estou escutando sim. Tá. A gente está tentando passar essa ideia para os nossos colégios aqui, mas ainda está um pouco fechado, mas nós vamos continuar insistindo para que eles tenham essa visão de uma formação intercultural, sabe? Mas a gente espera ainda chegar lá. Estamos plantando a sementinha. Ótimo, Graça. Acho que é isso mesmo, né? Aos poucos os colégios vão tendo essa consciência e não é uma coisa que todo mundo sabe, né? E valoriza. Acho que é muito assim, do tempo, né? Demora bastante para a gente conquistar esse espaço, assim. Eu acho que fazendo um bom trabalho nessa área, a gente começa... Aí uma escola vai tendo mais visibilidade, a gente vai usando isso também nas mídias sociais, pedindo à escola para abordar isso, usar os tópicos que a gente trabalha, e acho que até eles vão ver a diferença, né, de quando a gente tem orientação ou não. Os professores vão estar mais preparados, os alunos também, enfim. Acho que todo mundo ganha com isso. A Brenda falou aqui que não é de Dourados, mora lá há 2 anos, e as escolas que costumam receber não foram receptivas a essa questão de orientação. Como posso abordar esse assunto para o coordenador e diretor da escola? Eu acho que essas 2 dicas aqui, né, que eu passei, uma da Josi e do Adriano, e complementando com essa questão de que a gente pode oferecer certificado e do quanto essa questão da orientação vai contribuir para uma experiência melhor, eu acho que
dessa forma, nesse tópico que a gente tem que bater a tecla com o coordenador, com o diretor. Mas, assim, no seu caso, Brenda, não sei se você utilizou se você ligou para ele, se você foi presencialmente, mas eu acho que, justamente, se a gente consegue oficializar melhor, colocar um documento, né, quanto mais for meio que profissional, né, eles vão, talvez, ceder mais para aceitar uma orientação e até, digamos, em algum momento, nos pedir, né. Deixa eu ver mais o que a Brenda complementou. São sempre as mesmas escolas, então parece que tem uma ideia de que não precisa. Eu acho que você também pode falar que nem sempre vai... Não sei se, como vocês nunca realizaram, acho que você pode talvez colocar nessa carta, né, nessa proposta para eles, quais seriam os tópicos, de repente convidar alguém de outro comitê, tipo, fazer alguma propaganda, assim, algum movimento maior, ou até mesmo conseguir fazer com que seja feita essa atividade numa atividade que eles já venham realizar, né? Tipo, vai ter um treinamento para professores, uma formação, uma atividade, um encontro de professores daquela escola, aí você conseguiria só um espaço para aquilo, e não necessariamente naquele tempo que você queria, né? Seria um horário que a escola já teria para a formação de professores, né? Não sei se ficou claro para ti, mas eu acho que vale a pena tentar, né, de diversas formas. Depende muito do tipo da escola, enfim, isso vai variar bastante. Aí eu queria também, depois desse webinar e a partir dessa conversa da gente, se vocês conseguirem, né, tentar e o que deu certo, o que não deu certo, se vocês puderem me dar esse feedback também, eu vou adorar ter esse retorno. A Ana Santos, na verdade, é a Ana de Brasília, desculpa, é a Ana Beatriz, né, Bia? Eu vou até te desmutar, dar a voz a você, e você gostou da ideia, né, de contribuir com a formação dos professores. Sim, acho que a gente tem muito a contribuir, até porque a gente tem essa experiência, né, de bastante tempo trabalhando com intercâmbio, e eu acho que os professores podem ter muitas dúvidas básicas que a gente também, do nosso processo, enfim, que são interessantes que a gente passe para eles. Deixa eu ver se a Bia consegue falar com a gente, se ela está sem microfone. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando... A Brenda... não consigo desmutar a Bia. Oi. Agora sim, foi. Todo mundo consegue ouvir a Bia? Oi, Juliana. Tudo bem? Boa noite, Tudo bem? Bia. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Bom, a gente está comentando aqui experiência, como abordar as escolas, né? Para dar oferecer o treinamento. Teve mais alguma coisa? Eu dei uma desligadinha aqui um pouquinho. Antes, você falar antes, até agora, o que a gente já falou? A gente fez uma rodada de apresentação, depois a importância de se fazer uma orientação, enfim, e aí eu comecei com essa parte mesmo de como abordar a escola, né, e fazer essa oferta, né, porque nem sempre as escolas entendem essa necessidade que existe, né, da orientação, da formação dos professores para essa temática, né. Então, eu comecei, a gente está bem no comecinho mesmo. Então tá bom? Mas fica à vontade, Okay. Qualquer dúvida ou comentário, fica à vontade, todo mundo também pode levantar a mãozinha ou digitar aqui, que eu tento desmutar, ou vocês podem também comentar pelo chat, tá? Ok, essa ideia do Adriano é muito boa, né? Porque
essa semana de formação, as escolas realmente, às vezes, eles têm dificuldade, né, de se colocarem. E eu acho que é importante para os comitês se organizarem para estarem presentes nesses eventos. Porque muitas vezes também é muito comum o voluntário estar de férias, eu não posso, nessa data eu não estarei na cidade, mas assim, se programar para ver o calendário de planejamento e treinamento dos professores para a gente estar presente nessa ocasião, né? Porque se a gente pretende atuar de uma forma bem efetiva durante o semestre naquela escola, a gente tem que estar a par do planejamento dos professores. E também é uma prova de que a gente está disponível e da mesma maneira de que a gente quer participar de uma maneira efetiva com eles. E a organização do comitê é o nosso cartão de visitas, né? Então, principalmente nos comitês onde os voluntários são muito jovens, isso é extremamente importante, né? Porque chega na coordenação pedagógica, nos orientadores, nos coordenadores de áreas, né, de disciplinas, a gente chega com uma outra cara, né? Se aquele comitê é muito que tem pouca gente participando, que ele liga para um telefone e a pessoa não aparece, então, assim, a gente já passa, mas já chega com uma imagem um pouco prejudicada. Só esse foi o meu comentário. Perfeito, é exatamente isso, Bia. Quanto mais a gente puder mostrar para a escola que a gente está aberta para o calendário deles e mostrar também, de repente, o nosso calendário, quais são as atividades que o comitê está desenvolvendo, até para, de repente, ter adesão deles, isso é muito importante, né? E se mostrar organizado, isso conta muito, assim, para uma outra organização, né? Para uma empresa, no caso de escolas particulares, ou para uma instituição educativa, né? Isso é uma coisa que pode ser bem diferencial para o comitê nesse contato, nessa comunicação com as escolas, e que todo mundo deve levar em conta e se preparar para isso. Né, passar para a escola qual é o calendário do comitê e ver também qual é a programação da escola em termos de atividades, enfim, e tentar casar esses cronogramas, né? Mas é essa ideia que fica, então, dessas duas dicas. E fiquem, assim, se vocês conseguirem e quiserem que a gente aqui emita novamente, né, falando, um certificado para as escolas, para os professores, a gente pode fazer, sim, relacionado a essa orientação, sem problema nenhum. Só passar para a gente a lista, né, dos participantes e a gente confecciona, emite para vocês. Então, quando realizar, essa é uma questão justamente que volta um pouco para aquele outro ponto que a gente acabou de falar, que vai depender muito da agenda do comitê e da escola, né, quando tiver disponibilidade. Mas o que a gente assim, fala num plano ideal, né, o que seria... o ideal realmente seria que a gente conseguisse realizar isso antes da chegada do intercambista. No SH a gente sabe que é um pouco complicado, porque é início de ano, tem carnaval, mas assim, até no primeiro mês, digamos, seria muito bacana que a gente conseguisse falar com os professores que estão em contato com aquele intercambista, ou até mesmo com o coordenador, para que ele repasse para os outros professores, até no máximo... um mês depois que o intercambista chegou, assim, né? Caso não dê para fazer antes. Mas, lembrando que, obviamente, vai depender se a escola vai ter aquele tempo, aquele espaço para passar para a gente. Mas essa é a ideia principal de período que a gente aconselha, né, para realizar. Com relação ao conteúdo, eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar do Orienta Brasil, já utilizou, mas a gente tem, dentro do Orienta Brasil, a gente tem uma parte que é exclusiva para a orientação para as escolas, né? Essa orientação pré-chegada para as escolas. Eu até disponibilizei aqui como handout, vocês podem baixar, mas eu também separei aqui, só para vocês terem uma ideia de como ela é. Como toda LSO, tem detalhado a questão dos objetivos da orientação, o tempo necessário, os materiais, e ela vem bem detalhada do que é que vocês podem fazer, enfim, durante a atividade. Mas é claro que, por exemplo, a escola
só me disponibilizou 1 hora, 60 minutos. Eu acho que vale a pena, né, a gente fazer uma adaptação dessa LSO, encurtar alguma atividade, ou, de repente, tem alguma escola que já passou por essa orientação, essa LSO específica. Então, é possível fazer mudanças, né, buscar novas atividades ou temas dentro da interculturalidade, porque a gente sabe que tem muita coisa para trabalhar. Então, é super importante que não fiquem, que a gente não use temas repetidos, enfim, procure ter essa consciência também, para que, novamente, os professores, enfim, a escola tenha interesse em participar. Então, você pode falar para ela, dessa vez a gente vai trabalhar o tópico de cultura mais a fundo, ou a gente vai trabalhar mais questões de comunicação intercultural, e isso também focado com o intercambista que vai vir, ou que já está, digamos, naquela instituição, né? Isso também é super importante de fazer esse link, né? Trabalhar com a escola, o que ela espera daquele intercambista, e ver o que é realista ou não, assim como a gente faz com a orientação para as famílias também, né? A gente tenta desmistificar o que aquele intercambista vai poder proporcionar ou não. Mas esse Orienta Brasil tá aí para todo mundo. Quem não tiver, pode baixar aqui no próprio plataforma, ou se quiser me pedir também por e-mail, a gente está sempre à disposição para compartilhar com vocês. Já é um material pronto, vocês podem utilizar sem nenhum problema, porque já está tudo bem especificado mesmo. E, além disso, é super importante também a gente voltar àquela questão de será que os professores, ou o nosso público, né, de repente a gente tem algum coordenador também participando da orientação, ou o diretor, será que nosso público conhece o UFS? Então, é sempre bom voltar para essa questão da história, da nossa missão, e focar nos objetivos educacionais. O que é que o UFS é diferente de outras instituições, né? A gente não tem aquela visão do lucro, o que é que a gente tem em termos de conteúdo, né? A gente pode falar sobre as nossas orientações para os intercambistas, para famílias, e o que é que a gente, qual é o nosso potencial em termos de agregar conhecimentos e habilidades para todo mundo que está envolvido. Então, vocês podem se aprofundar naqueles objetivos educacionais que a gente tem também e passar para os professores essa questão. Aí, quem quiser também utilizar aquele vídeo institucional, também é super importante, assim, como um material que já existe também pronto, né? E vocês podem passar para eles durante essa orientação, que já é também uma coisa que está lá pronta, que fala sobre a história, a missão, essa questão mais de apresentação do UFS em si. Outra dica importante, assim, é que esse público escolar também conheça quem é esse comitê, quem são os voluntários no momento. Então, se não tiver condição de todo mundo estar presente, né, todo mundo da parte de escolas, digamos, se tiver uma equipe grande, de repente seria interessante passar uma foto de quem é os contatos, os números, e-mail, para que eles tenham uma dimensão de quem são essas pessoas, né? E porque de repente pode ser que, no momento, a Grace que é a pessoa, o contato daquela escola, mas vai que a Grace precisa viajar, enfim, eles sabem quem é que está naquele, quem seria outra pessoa que ele pode contar, né? Então, é super importante essa apresentação do próprio comitê. Outra ideia, assim, né, que a gente sugere seria de passar para eles mesmo quantos intercambistas o comitê já recebeu, já enviou, e no momento, quem são essas pessoas que estão chegando e quem está viajando pelo comitê, para eles terem uma ideia de quem são, quais são os países, assim, esse perfil do comitê, né? Então, de repente, digamos, a Cruz Alta vai receber 2 italianos, enfim, que é que eles podem, de repente, ter uma aula sobre algum tópico, e eles podem, o que eles podem abordar, mencionando a questão da Itália. Então, fazer já esse link deles pensarem o que pode ser usado em termos pedagógicos, né? Então, isso pode também ser conversado e levar em conta esse perfil dos estudantes.
se tiver algum voluntário que quer retornar também de algum país e que queira falar, a escola também pode usar, né, esse conhecimento para o próprio currículo e conteúdo e qualidade pedagógica dela. Né? Isso soma muito e é uma coisa que vocês podem mencionar sempre. E outra coisa que a gente recomenda para essa orientação seriam questões práticas, né? Como, por exemplo, no primeiro dia, ter alguém para apresentar a escola ao estudante, porque às vezes é um lugar imenso e a pessoa fica totalmente perdida. Então, de repente, o conselheiro ir junto, ou algum voluntário com um professor ou um aluno da turma, isso seria uma boa prática, assim, né, de imersão, de apresentação do intercambista para aquele ambiente que ele vai passar muitas horas daquele ano, enfim. Comentar questões sobre jet lag, que o intercambista pode, no início da experiência, ter dificuldade de se concentrar por conta, né, dele não entender direito o idioma, essa dificuldade, mas tipo, a gente pode e deve falar que eles com o tempo vão aprender, né? A gente tem essa experiência, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde as pessoas passam a ter uma fluência e passam a entender e a se comunicar. A questão do choque cultural, outra questão seria a cultura da escola, né? Como se comportam os jovens daquela escola, o que eles normalmente fazem, e isso é super importante a gente captar dos professores, enfim, e repassar para o aluno, né? Para o intercambista também. Ter esse outro olhar e repassar para o intercambista. Acho que é um outro ponto. E também a questão da avaliação, né? Como é que a escola pretende fazer essa avaliação do intercambista? E ressaltar que no início seria muito importante ter essa sensibilidade de, por exemplo, passar uma prova para o intercambista para ele fazer em dupla, ou para que ele faça alguma coisa, alguma apresentação sobre o seu país, uma questão mais qualitativa mesmo no início, né, daquela experiência. Essas seriam as questões práticas que vocês também podem pensar em outras situações, enfim, e trabalhar com os professores, porque eu acho que são tópicos muito importantes que eles vão se debater no dia a dia, né? E tem influência muito positiva tanto no intercambista como nos próprios professores, nos alunos, colegas de classe. Tópicos de interculturalidade, como eu já falei, que existem vários, a gente tem uma familiaridade com essas questões e, de repente, para uma orientação a gente pode escolher e ir mais a fundo, ou pode fazer como no que está no Orienta Brasil, que é algo mais, assim, por cima, né? Então, depende muito do objetivo que se tenha para aquela orientação, mas é super importante ter pelo menos um daqueles tópicos, né? Falar um pouco do gráfico da experiência, porque muitas vezes o comportamento do intercambista tem a ver com o período que ele está passando, e o professor, se ele souber disso, ele pode evitar algum conflito, alguma questão que esteja acontecendo naquele momento. Enfim, acho que vai depender do orientador decidir se ele pretende aprofundar, né, naquele tópico ou seguir um pouco mais abrangente, né, falar um pouco mais geral de cada um daqueles tópicos. E também é possível fazer também algumas das atividades experienciais que a gente tem, né? Passar alguma atividade mais imersiva, né? Que a gente também, vocês podem ver dentro do próprio Orienta Brasil algumas atividades com intercambistas que vocês podem adaptar para esse público de professores. E outra ideia seria trabalhar com algum estudo de caso, sei lá, trazer uma experiência de comunicação intercultural não bem sucedida e ver como é que eles lidariam com aquilo, ou um problema dentro da escola, e ver qual seria a reação deles, e colocar eles para pensarem mesmo no que é que pode acontecer, né, quando você tem um aluno intercambista, e de que forma eles podem trabalhar para resolver algumas questões, ou melhorar alguns tópicos, utilizar positivamente aquele aluno diferenciado, né?
Sobre isso, alguém teria alguma dúvida, algum comentário? Vou desmutar vocês sobre essa questão do conteúdo. Ju, o Elo já está funcionando? Eu que não estava dando acesso, tu sabe dizer alguma coisa sobre isso? Então, Grace, o Elo ele continua sem estar ativo, porque quando a gente mudou de site, ele ele era vinculado com aquele site anterior. Mas a gente está trabalhando numa outra plataforma vinculada ao Global Link, que é aquele World Café. Então, em breve, acredito que até o final do mês ou no início de abril, a gente vai passar para vocês. Isso porque a gente depende do UFS Internacional, que está fazendo alguns testes, enfim. Mas em breve a gente vai ter uma plataforma muito mais interativa, inclusive possibilitando fóruns e outras assim, atividades que a gente pode fazer dentro daquela plataforma. Mas a gente não tem uma data definida, mas estamos trabalhando, né, junto com o UFS Internacional para entregar para vocês essa questão do substituto para o Elo, né? E como que a gente acessa essas apresentações? Porque era através do Elo que a gente tinha, né? Orienta Brasil mesmo. Isso. No momento, se vocês quiserem, é só pedir para a gente aqui da SE, que a gente tem isso tudo guardado na nossa rede, a gente pode encaminhar para vocês o documento específico e a gente encaminha. A gente está colocando também no informativo semanal alguns links para que vocês possam baixar alguns manuais específicos, mas se vocês não encontrarem algo que vocês precisam no informativo, vocês podem pedir para a gente. Tá ok. Tá bom? Certo. A Brenda aqui perguntou que todo esse conteúdo são muitas informações. E para passar isso para o estudante depois, vale uma orientação sobre a escola? Eu acho que isso é muito, muito legal, Brenda, da gente passar um pouco também essa informação da escola para o estudante. E aí, de repente, pode ser até o próprio conselheiro, no momento de aconselhamento, passar para ele essa informação, né? Ou até mesmo uma nova orientação, um novo momento do comitê com o intercambista. Uma conversa, assim, eu acho que é bastante coisa mesmo. E se a gente tiver esse retorno dos professores, né? Principalmente de como é essa cultura da escola, o que é esperado do aluno, coisa nesse sentido, acho que é super importante que a gente passe também pro intercambista. A Brenda perguntou novamente se pode ser feito na orientação survival. Acho que se vocês conseguirem fazer a orientação para a escola, para os professores antes da survival, acho que seria perfeito de ter já essas informações, né, e compartilhar com os alunos, com os intercambistas, né, até junto naquela parte que tem na survival, né, de falar um pouco sobre a cidade, pode envolver, né, um momento específico para falar um pouco da escola, até o que é que o estudante espera e o que é que a escola pode oferecer. Digamos, o estudante quer fazer atividades extracurriculares na escola. Aí você vê que a escola é uma escola menor e tal, que não possibilita isso. Então, é preciso trabalhar essa questão, né? Então, vocês podem sugerir ao estudante de fazer uma atividade, sei lá, uma dança, um outro curso, em paralelo, né? Fazer isso fora do ambiente escolar. Mas se vocês verem que tanto o estudante quer fazer uma atividade extra e a escola já oferece, vocês também podem ser esse instrumento de incentivar que o estudante faça, né? Então, acho que vale muito a pena que o comitê se intere disso para passar, inclusive na survival, essas informações. Acho que é muito importante, né? Super recomendado. Mais alguém quer falar algo sobre essa parte de conteúdo? Antes da gente passar, eu acho que o próximo slide tem também essa outra questão que é super importante da gente falar
com os professores e coordenadores e diretores, o que é que a gente também pode oferecer de contrapartida para as escolas, né? Porque a gente está sempre falando, mas aproveitar a orientação para reforçar isso, né? De lembrar que a gente oferece desconto, nossos programas, oferece programas exclusivos também para educadores e grupos escolares. Então, se eles tiverem um grupo que quer fazer um curso de férias, digamos, a gente pode fazer um pacote, dar desconto para eles. Então, tudo isso é negociável. Vocês podem depois repassar para a gente e a gente ver como é que seria essa oferta para eles. Mas, por serem parceiros, a gente pode e deve ofertar, né, essas oportunidades. O recebimento de intercambistas, a gente tem que sempre relembrar para eles que isso é muito enriquecedor, né, para a escola. É um diferencial para uma escola e normalmente são instituições que prezam pela qualidade dos seus programas, das suas escolas, do seu currículo, enfim, e o quanto isso é rico para os alunos, né, dessa convivência com diversas culturas, e você abrir um pouco o campo dos alunos, né, dessa visão de mundo. Então, isso também é uma coisa que vocês podem, ressaltar, né, além das ofertas de bolsa, né, e programas de intercâmbio, essa parte de estagiários internacionais. Também é possível, se forem escolas bilíngues e que queiram ter algum funcionário, digamos, estagiário, para auxiliar em atividades mais corriqueiras, né, assim, que não seja um professor em si, mas que venha auxiliar nessa questão do idioma do inglês. É possível também, a gente fala com a Daiane, que ela está encabeçando esse projeto, a gente já está vendo um estagiário, nesse caso, já estamos em tratativa com uma escola lá em Brasília, enfim, então, ou em Brasília não, desculpa, em Recife, mas ainda seria um projeto piloto, mas a gente pode ofertar e ver como é que se daria isso junto com a Daiane. A gente pode testar junto com essa escola, se tiver interesse, a gente conversa e tenta fechar esse recebimento de estagiário. Os workshops, né, sobre interculturalidade, que a gente pode fechar com eles em momentos específicos do ano, né? Ou a gente, se no comitê vocês não se sentirem à vontade, a gente pode ver alguém da região ou algum treinador que venha fazer essa atividade, mas também é sobre consulta, né? Eles podem perguntar para a gente se a gente tem alguém específico para falar sobre um tema em particular. Todas as escolas também têm visibilidade no nosso site. Isso é importante vocês falarem, né, que é um site internacional, enfim, a gente coloca lá o nome de todas as escolas que são parceiras. A gente também oferece esses materiais sobre interculturalidade no nosso site e circulares que a gente envia com frequência, né, para os e-mails cadastrados das escolas. Então, tem toda essa parte de informações que a gente troca com as escolas aqui da Secretaria Executiva. Eu estou preparando também uma newsletter para as escolas, que vai ser uma novidade agora para esse ano. Então, vocês também podem me ajudar passando ideias, se vocês quiserem compartilhar comigo, ou até mesmo falar com os professores que isso vai ser lançado e que, se eles também tiverem depoimentos ou dicas do que a gente pode tratar nesses materiais, a gente está sempre super aberto. Então, vocês são esses canais também que nos alertam sobre ideias e tópicos que a gente pode estar pensando e produzindo por aqui. Também todos os professores e a escola como um todo pode ser voluntária do UFS, é outra oportunidade que a gente oferece, e participação nossa, né, em feiras e outros eventos da escola. Basicamente seriam esses 10 benefícios e oportunidades que a gente oferece. Aqui está um depoimento também da Josi, que ela falou que normalmente o que é de conteúdo ela traz, que seriam os modelos do AFS, né, essa LSO do Orienta Brasil, e eles aproveitam também para falar um pouco da missão, e inclusive já até encontraram professores que se tornaram família hospedeira durante a orientação. Eles falam das oportunidades para a escola que o AFS oferece, e justamente essa questão do intercâmbio para professores e desconto para os alunos.
porque eu acho que quanto mais a gente tiver professores e essa comunidade envolvida, sabendo o que é o AFS, eles podem ser meio que embaixadores nossos, né? Eles são pessoas de referência. Então, digamos, a gente tem na escola uma reunião para professores. Certamente tem pais que perguntam se eles podem sugerir alguma organização ou empresa, enfim, para os filhos fazerem intercâmbio. Então, se eles conhecem o AFS, se eles sabem que a gente tem um trabalho sério, certamente eles vão, né, recomendar, e inclusive os próprios filhos, enfim, serão nossos participantes, serão EFSs também. Então, quanto mais a gente pode entregar, e entregar com qualidade essas orientações e esses momentos de estar presentes na escola, isso traz muitos frutos também para o recebimento, para o envio e para a nossa visibilidade com a comunidade em si, né? Aqui é o Orienta Brasil novamente, para vocês terem familiaridade com ele, podem usar bastante. Quem não tiver baixado, quiser, pode falar comigo que eu posso mandar também por e-mail. E aí eu separei no próximo tópico algumas dificuldades que os intercambistas relatam para a gente aqui, porque todo intercambista, durante as orientações, eles preenchem um formulário. E aí eu peguei com o pessoal de suporte quais são as principais dificuldades que eles apontam relacionadas à experiência escolar, né? E surpreendeu bastante, porque essa parte aqui do bullying foi mais de um que falou, né? A gente teve, por exemplo, esse comentário: eu sofri bullying no começo e agora as coisas melhoraram muito. Não sei o que aconteceu para essa melhora, né? Mas esses tópicos que eu apresento aqui, vocês também podem ver e apresentar para os professores e falar: olha, nem toda experiência vai ser tranquila, enfim, vocês como professores podem nos ajudar também a perceber alguns problemas que os alunos podem estar tendo com o intercambista, ou enfim, como os intercambistas sentem isso, né? Então, o outro intercambista falou que não sentiu a escola preparada para receber intercambistas. Então, eles reclamam também quando sabem que a escola nem sabe que aquele menino é o intercambista do AFS. Está lá, parece que é um OVNI, enfim, né? Isso também acontece. E a gente não quer que o intercambista se sinta alguém que, né, não é especial. Ele veio de outro país, ele precisa ser reconhecido, né, como alguém que é meio que um embaixador daquele outro país, alguém que vem do AFS e carrega isso consigo, né? E fora isso, né, questões de documentação também, toda essa questão os intercambistas reclamam. Então, quanto mais a gente puder dar para deixar para o intercambista e para a escola, né, esse ambiente favorável, é muito, muito importante para que eles não reclamem isso, e levem uma experiência muito boa, né? A falta de interesse dos professores. Os professores não se interessaram muito nos intercambistas, não prestaram muita atenção. Muito provavelmente esses professores não foram orientados, né? Às vezes pensam que aquele estudante é um fardo, que é alguém que não fala a minha língua, eu vou ter que ter mais trabalho com ele, ao invés de utilizar esse intercambista como uma ferramenta de enriquecimento para a sua própria turma, né? Aquela questão pedagógica em si. Então, eu listei essas 3 dificuldades como principais, assim, e que eu acho que uma orientação, uma formação, uma conversa com os professores amenizaria muito essa queixa, né, dos intercambistas. E por parte das escolas, a gente também envia no final da experiência uma pesquisa de satisfação, né? E são poucas as escolas que nos respondem, mas algumas respondem com, assim, críticas ou sugestões para melhoria. E, por exemplo, essa escola falou que o durante da experiência poderia ser mais constante, né? Então, uma outra dica que eu deixo, para além da orientação, né, de que é super importante essa equipe de escola, ou até o próprio comitê, caso ele não tenha uma equipe de escola, que se coloque à disposição da escola, né? Desde o início da experiência, tenha uma reunião com a escola, veja qual é a ideia deles de comunicação, quantas vezes eles querem que o comitê esteja presente, de que forma, deixe tudo bem especificado, deixe tudo bem alinhado, para que realmente a experiência seja boa para todo mundo, né? A escola queira receber novamente,
o intercambista esteja satisfeito, os professores também estejam sabendo quem é aquele intercambista, de onde ele vem, qual é o perfil, né, o que ele pode aproveitar nas suas aulas, enfim, como ele pode integrar o aluno na escola e com o restante da turma. E também a questão da comunicação do comitê com a escola, né? Então, uma escola falou, gostaríamos de solicitar que nos avisassem com um prazo maior a vinda de intercambistas em nossa escola, pelo menos de 2 a 3 meses, para que possamos nos organizar. Então, aquela questão que a gente já falou no início, né, que até a Bia também reforçou dessa importância, que é da gente ter um calendário e a gente possa mostrar para eles, olha, a gente tem essa perspectiva de vir um intercambista em tal mês, então provavelmente eu vou vir aqui na escola novamente, vou pedir uma vaga para um intercambista, para que a escola já meio que se planeje, né, e tenha essa ideia do que é que ela pode esperar do AFS. Então, essa é uma reclamação e que acho que a gente pode amenizar e pode evitar, né. Antecipação dos dados ajudaria no processo, é a mesma questão, né, de ter essa comunicação efetiva com a escola, que é algo primordial, assim, né, para demonstrar aquela organização, demonstrar que nós somos competentes no que fazemos. Aí, essa parte é mais que eu deixei para a gente poder trocar experiências e falar um pouco mais de outros comentários do que a gente já trouxe aqui. Se alguém não compreendeu alguma coisa ou se quer trazer alguma experiência, enfim, eu vou desmutar vocês. Vocês também podem escrever ou falar por aqui. Estou só tentando desmutar vocês, para que a gente possa fazer esse momento mais interativo. Só um minutinho. Pronto, desmutei todos vocês. Ju, tu colocou que poderia ter um estagiário na escola, eu não entendi essa parte aí. Como é que seria? Seria uma escola que receberia, tipo aqueles programas de 18+, que seriam um trabalho voluntário? Exatamente, não é um trabalho voluntário, porque por esse projeto a escola precisaria pagar como um valor irrisório, como se fosse para o que ele pagaria para um estagiário, né? Essa questão a escola pode negociar direto com o intercambista, com o nosso intermédio, mas a função desse estagiário não seria dar aula especificamente, seria ajudar, seria principalmente para as escolas bilíngues, né? Ajudar a parte mais assim de extracurricular. Algumas escolas têm assim questões mais de esportes ou conteúdos extracurriculares mesmo, que aí eles precisam de pessoas com afluência em inglês, e aí que precisariam de alguém de fora que seja fluente, e a gente pode trazer alguém para ofertar para esse público. Normalmente a gente tem feito isso com escolas bilíngues, né? Porque para eles isso é muito importante, deles terem esse contato com alguém nativo, ou alguém que tem uma fluência muito boa no inglês. Não sei se ficou claro para ti agora, Grace. Um pouco, mas daí seria mais, esse intercambista, ele faria um intercâmbio nessa escola, mas daí não seria programas escolares, né? Seria não. São programas 18+, e tem um visto específico, tudo isso que a Daiane sabe melhor, assim, ela tem até uma apresentação pronta sobre isso. Quem tiver até interesse, eu posso ver com ela e passar para
os comitês que tenham interesse em apresentar para as escolas, enfim, mas é um projeto bem piloto, assim, a gente nunca trouxe ainda, né, a gente está em fase de implantação com uma escola e tem uma outra interessada, mas seria basicamente como se fosse um acompanhante de turma, né, seria alguém não necessariamente da área de educação, mas que alguém que se sinta à vontade em comunicar em inglês, né. E aí seria para trazer mais essa parte mais dinâmica do ensino, né? Então, tem escolas que podem ser escolas, assim, de ensino básico, né? De ensino para crianças, né? Que normalmente são as que mais precisariam desse tipo de serviço. Não sei se você entende. Entendi. Mas... Tranquilo. Mas aí, se você tiver alguma escola que você acha que tenha perfil e que se interessaria, pode falar comigo que eu vejo essa apresentação, vejo esses detalhes e te passo por e-mail também. Ok. Tá bom? Certo. Você vai passar esse material para nós, Ju? Sim, posso passar. Eu também estou gravando, né, esse webinar aí. Vai ficar disponível para vocês também consultarem. Quem também não pôde estar presente, vai poder, se quiser, né, assistir, enfim. Mais alguém tem comentário? Deixa eu ver se alguém falou aqui. O Johnny falou, seria como um auxiliar do professor que trabalha em inglês. Sim, seria alguém para trazer meio que exemplos, né, que o professor pode trazer para trazer exemplos, sei lá, passar algum filme, a pessoa pode trazer, ser como um acompanhante mesmo do professor, né? Mais essa parte de comunicação, né, e de conversação. Então, por isso que seria alguém ou nativo ou que se sinta muito fluente naquele idioma. Mas é justamente isso, Johnny. Desenvolver a abordagem comunicativa em inglês, exatamente. E aí pode ser focado com algum... Vai que a escola tem algum projeto específico, sei lá, de jardinagem, e aí, por ser bilíngue, precisaria de alguém com conhecimento daquela área para trabalhar com os alunos, enfim. Então, talvez faria sentido trazer esse estagiário. E aí tem um tempo, acho que é no máximo de 4 meses, por conta do visto. Aí o Johnny falou que em Manaus tem escolas com interesse, então a gente pode conversar sobre isso, eu posso mandar para vocês esse material, enfim, a gente vê como seria essa questão, mas é muito interessante, assim, né? De ter alguém com convivência e tal, até para o próprio intercambista 18+, né, de estar inserido numa escola e desenvolver essas habilidades junto a esse público que, de certa forma, também está... seria uma vivência intercultural, né? Bacana. A Bia falou que tem escolas bilíngues que são período integral. Aí as crianças têm atividades complementares. Até mesmo para a alimentação das crianças, muitas escolas pedem que profissionais tenham inglês pelo menos básico. Sim, poderia ser justamente para crianças, acho que é um desses públicos mais para esse projeto de estagiários. São escolas mais infantis, né, enfim, que precisariam desse auxílio, né, de pessoas com esse conhecimento, enfim, com essa fluência. Mas eu vi que vocês estão bem interessados nessa questão de estagiários, eu posso pedir para a Daiane formatar uma apresentação assim, e de repente também passar para todos os voluntários, talvez no próximo informativo. Mas como é uma questão piloto, a gente está meio que tentando testar, de repente com 2 ou 3, para depois, né, deslanchar com mais escolas. Mas sendo escola
que tenha interesse, enfim. Estamos vendo que aqui em Brasília... inclusive, Bia, a gente já até fez uma reunião com uma escola aí de Brasília, que é do nosso parceiro da UNO, e eles estão bem interessados também, a gente está só aguardando o retorno deles. Mas, pelo país como um todo, tem muitas escolas bilíngues, né, e acho que a gente pode ir trabalhando nisso aí. Se vocês tiverem indicações, né, falam comigo ou com a Daiane, que a gente tenta fechar. Lá em Manaus, claro, a UNO está presente e é nossa parceira. Sim, Johnny. Vamos fortalecer esse trabalho e fazer bastante coisa, assim, intercultural e produtiva por aí. A Jana quer falar? Mais alguém quer comentar sobre as orientações, enfim, sobre o que a gente já trabalhou aqui? Ficou tudo claro? Então, já que ninguém tem questão, pelo menos por agora, depois vocês podem, de repente, mandar e-mail se tiver alguma dúvida, ou enfim. Mas o próximo slide seria o obrigada, e se vocês tiverem algum feedback do webinar, e se vocês pretendem, a partir dessa conversa, realizar alguma atividade de orientação para escolas, como é que ficou isso para vocês? Se acham que está mais tranquilo de fazer, ou se precisariam mais de alguma informação, de algo mais concreto? O que é que vocês estão sentindo assim? Queria ouvir um pouco de vocês. Deixa eu ver. A Brenda falou: menina, vou recrutar a equipe de escolas para a gente fazer essa orientação para o próximo NH. Acho que eu consegui convencer a Brenda de que é importante, né? Essa parte de orientação. Ela deu risada, mas eu acho que realmente... Não, ela já sabia que era importante, mas não sabia... O que é que a Brenda não sabia? Como abordar. A Brenda agradece e fala que foi inspirador. Que bom. Fico feliz com esse retorno. Quem falou que foi inspirador foi a Ana. A Bia. Ju, eu acho que é muito importante e que bom se a gente se jogasse, fizesse, começasse, né, fazer, porque eu acho que essa comunicação, ela vai aumentando à medida que a gente tem esse diálogo e vai conseguindo oportunidade para passar para as escolas. Mas nós vamos tentar também, eu acho que tudo é sempre válido, né? Essa orientação de hoje foi muito bacana, porque sempre vai abrindo caminhos e assim, ideias para a gente ter força para realizar. Eu fiquei muito contente de participar também. Que bom, Graça. Eu acho que é bem essa questão de tentar mesmo, né? E muita gente fica com medo desse público, de como abordar, enfim. E eu acho que depende muito do tipo da escola, se ela é particular, se ela é privada, dessa forma de chegar na escola, mas a gente também tem que meio que se vender, né? De que a gente tem essa expertise, que a gente conhece bastante desse campo, e como é importante para eles, né, abrirem as portas para ouvir um pouco da gente, e que a gente está sempre aberto, né. Que bom saber que você gostou, Graça, e ter você aqui presente. A Bia mandou um recadinho aqui para a Janaína. Exterminadora de caranguejeiros. Muito bom. Acho que é isso. Se mais alguém quiser falar, a gente pode ter mais uns 2 minutinhos de feedbacks ou outros comentários, para também não deixar vocês muito presos
Sei que todo mundo tem muita coisa para fazer. E acho que é isso. Não sei se mais alguém quer falar. A Brenda falou que pela parte dela mais nada, que adorou o webinar, foi bem esclarecedor. Já perguntou e agradeceu. Obrigada, Brenda, pela sua participação, muito, muito legal. A Bia quer falar? Oi, Juliana e demais voluntários que estão participando, principalmente aí a Janaína, né, que é nova aí nas orientações. Sigam firmes, né? Eu acho que o webinar foi bem inspirador para todo mundo. A ideia é essa mesmo, a gente trocar figurinhas, né, com os colegas que estão nos comitês nos mais diversos pontos do país. E é isso, eu acho que a gente tem que chegar na escola investidos daquela expertise que a gente tem, né? O EFS é uma instituição centenária, a gente chega sabendo do que a gente está falando, mas a gente tem que chegar bem na fita, né? A gente tem que chegar na hora certa, a gente tem que chegar bem apresentado, a gente tem que chegar com calendário. Por quê, né? Porque ali eles estão tratando da educação dos tesouros das outras pessoas. Nós também, enquanto voluntários, também estamos tratando do sonho das outras pessoas. Então, a gente tem que falar o mesmo idioma, né, dos educadores, porque também nós somos educadores quando a gente é voluntário do EFS. Então a gente não pode chegar atrasado, não pode chegar de qualquer jeito, não pode marcar e não aparecer, não pode mandar um voluntário no lugar da gente se a gente combinou com os coordenadores sem dar uma satisfação. É uma organização de parceria e respeito. Acho que isso daí resume tudo, né, e acho que é por aí, e vamos continuar trocando figurinha, né, pessoal? Perfeito. Falou tudo, Bia. Acho que essa nossa postura, né, diz muito e pode abrir ou fechar portas, né? A gente tem que ter sempre isso em mente. E outra coisa que eu acho que esqueci de falar com vocês, se vocês acharem que existem professores interessados em, de repente, participar de algum webinar com mais outros professores do restante do Brasil, vocês também podem plantar essa sementinha, né? A gente até falou no outro webinar do ano passado, mas não tivemos nenhum interessado, né? Mas, assim, se vocês acharem que tal escola tem diversos professores que se interessariam, a gente pode tentar agendar uma data e abrir, assim, para todas as escolas ou algumas escolas da região ou do país inteiro, para fazer um webinar e trocar também figurinhas com eles, como é que está sendo a experiência, ou principais dúvidas, que também pode ser um momento de troca, né, e de formação, e de compartilhamento de ideias, enfim, talvez de forma virtual eles possam ter tempo e vontade de participar. Então, acho que quanto mais a gente puder oferecer mecanismos e formas de chegar perto dos professores e das escolas, é super válido, e contem com a gente aqui da SE e também com os demais voluntários, que talvez para quem está chegando agora se sinta não tão preparado, podem contar também com o pessoal da região, ou até mesmo se quiser marcar algum Skype com a gente aqui da SE antes de ir para uma orientação ou para uma conversa com a escola, enfim. Isso é super, assim, pertinente, podem falar com a gente, e para que vocês se sintam cada vez mais seguros e possam oferecer uma experiência muito boa para todo mundo, né? Dentro da escola e intercambistas e famílias, enfim. E para que vocês também se sintam fazendo um trabalho, assim, efetivo e bom. Eu acho que era isso, acho que vocês conseguiram trazer muitas coisas legais e dúvidas e ideias. Agradeço muito a presença de vocês e espero vocês num próximo webinar ou num próximo encontro virtual ou presencial, tá? Foi um prazer e desejo boa noite para vocês, e sigo à disposição por e-mail, telefone, enfim,
Eu que agradeço a todos.